Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema extremamente importante: os sinais do seu rim que muitas vezes passam despercebidos e 6 alimentos que podem ajudá-lo. Queridos compatriotas, se têm mais de 55 anos e frequentemente se sentem cansados, dormem mal, urinam frequentemente à noite, por vezes 2 ou 3 vezes, por favor, não saltem este vídeo, pois é possível que os vossos rins já estejam a dar os primeiros sinais que muitas vezes ignoramos ou não compreendemos corretamente. Muitos pacientes contam-me que não entendem porque, apesar de todos os cuidados com a alimentação, redução de sal, diminuição do consumo de carne e toma regular de medicação, ainda acordam cansados, com dor de cabeça e com as mãos e pés fracos pela manhã. Por vezes, notam que a urina está turva e com espuma, o que causa preocupação. Isto parece-vos familiar? Muitos idosos vivenciam esta situação. Esforçam-se muito, mas a saúde dos seus rins não melhora significativamente. A pergunta mais profunda que frequentemente fazem é: o que estou a fazer de errado, meus queridos compatriotas? Por vezes, o problema não é a falta de medicação ou a progressão da doença, mas algo que poucos notam. O corpo de um idoso carece do tipo certo de alimento para ajudar os rins a recuperar. Parece estranho, não é? Mas na verdade, quando somos demasiado restritivos na alimentação e a dieta é muito rigorosa, o corpo não obtém energia saudável suficiente. Devido a isso, os rins são forçados a trabalhar por muito tempo num estado de fadiga. E quando os rins estão cansados, a creatinina pode flutuar facilmente. Torna-se difícil dormir profundamente e o corpo parece sem vitalidade. A boa notícia é que não precisamos de comer muitos alimentos nutritivos, nem de mudar tudo de uma vez. Precisamos apenas de adicionar o tipo certo de alimento que se adequa ao nosso corpo. Coma-o regularmente e com moderação, e os rins fortalecer-se-ão gradualmente com o tempo. Neste vídeo, partilharei convosco 6 tipos de alimentos que são familiares, fáceis de comprar, fáceis de usar e adequados para idosos. O especial aqui é que não precisam de usar todos os 6. Basta escolher um que seja mais adequado à vossa condição para ajudar a aliviar a fadiga renal, estabilizar a creatinina e tornar o sono mais confortável todos os dias. Antes de prosseguirmos, quero interagir convosco para saber que estamos realmente juntos nesta jornada. Compatriotas, em que distrito ou cidade vivem e quantos anos têm? Se não se importarem, por favor, comentem abaixo usando um formato simples. Por exemplo, Lisboa, 65 anos ou Porto, 70 anos. Quero ler cada comentário para compreender melhor a situação e a idade dos que me ouvem hoje. Cada número, cada local, ajudar-me a partilhar conteúdo mais adequado para vós. E compatriotas, se esta é a vossa primeira vez no meu canal, por favor, subscrevam e ativem o sino de notificações, pois todas as semanas nos encontraremos aqui para partilhar conhecimentos fáceis de entender e aplicar, adequados para idosos, para ajudar os rins a serem saudáveis, a dormir profundamente e a viver mais pacificamente todos os dias. Agora, vamos começar com o primeiro tipo de alimento, uma opção muito simples, mas adequada para muitos idosos com rins fracos e que se cansam facilmente. Fiquem comigo, pois apenas uma escolha certa pode começar a mudar a vossa saúde a partir de agora. Meus queridos compatriotas, depois de ouvirem o que partilhei, talvez muitos de vocês estejam a perguntar: então, o que fiz de errado? Já reduzi o sal, já tive cuidado com a alimentação, por que é que os meus rins ainda não melhoram? Essa pergunta é válida. E não estão errados em pensar assim, porque desde sempre nos foi aconselhado que, quando os rins estão fracos, é preciso reduzir a alimentação. Quando a creatinina aumenta, é preciso comer menos. Mais simples, melhor. Mas, compatriotas, há uma diferença entre a redução correta e a redução excessiva. E este é o ponto importante que muitos idosos, sem querer, negligenciam. Tentem pensar nisto para compreenderem mais facilmente. Os nossos rins são como um filtro que trabalha há décadas. Quando éramos jovens, esse filtro era forte e conseguia suportar grandes pressões. Mas com a idade, torna-se mais sensível e cansa-se mais facilmente. Se neste período o corpo não obtém energia saudável suficiente, os rins são forçados a filtrar o sangue numa condição de falta de energia. O que acontece quando se filtra enquanto se está cansado? O fluxo sanguíneo para os rins enfraquece. O tecido renal incha facilmente. A creatinina flutua facilmente. E a pessoa está sempre cansada. Não dorme profundamente e sente-se pesada pela manhã. Muitos pacientes dizem-me que comem pouco.
Por que é que ainda me sinto cansado? Compatriotas, a fadiga nem sempre é devido a comer demais, mas muitas vezes devido ao tipo errado de alimento que o corpo precisa. O corpo de um idoso não precisa de excesso, mas também não pode faltar por muito tempo. Quando há falta do tipo certo de alimento que nutre por dentro, os rins trabalharão num estado de estresse, como uma pessoa que trabalha o dia todo sem comer adequadamente. Portanto, em vez de perguntar o que mais reduzir, devemos fazer a pergunta mais importante: que tipo de alimento o meu corpo está a faltar para que os meus rins possam recuperar? E este é um ponto muito importante, compatriotas. Não é preciso que os idosos comam tudo o que dizem ser bom para os rins. Cada pessoa tem um corpo diferente, problemas primários diferentes. Alguns estão muito cansados durante o dia, outros urinam frequentemente à noite. Alguns têm creatinina flutuante, alguns comem pouco, mas ainda se sentem inchados e têm dificuldade em digerir. Por isso, basta escolher um tipo de alimento que se adapte ao seu problema, comê-lo regularmente e com moderação, e os rins terão a oportunidade de descansar e curar-se gradualmente. Na próxima parte, partilharei convosco 6 tipos de alimentos que são familiares, mas cada um é adequado para diferentes tipos de rins fracos. Não precisam de memorizar todos e nem precisam de usar todos. Basta ouvir e escolher um que acham mais adequado para vocês. E agora vamos começar com o alimento número 1, uma opção fácil de digerir e especialmente adequada para quem se sente cansado. Os rins sobrecarregam-se facilmente, mesmo com todos os cuidados com a alimentação. Fiquem comigo, pois apenas uma pequena mudança pode ser suficiente para a vossa saúde começar a melhorar. Alimento número 1. Arroz integral cozido, em papinha, uma base leve que ajuda a descansar os rins e a estabilizar gradualmente a creatinina. Meus queridos compatriotas, o primeiro alimento que quero partilhar hoje não é caro nem é um medicamento mágico. Não é nada mais do que arroz integral cozido em papinha, um alimento tão familiar que muitas vezes não compreendemos e usamos de forma errada, o que faz com que muitos idosos não aproveitem os seus verdadeiros benefícios para os rins. Muitos pacientes dizem-me que o arroz integral é duro, difícil de comer. Quando comi, senti o meu estômago pesado. Compatriotas, o problema não é o arroz integral, mas a forma como é usado. Quando cozido corretamente e suficientemente macio, o arroz integral torna-se um dos carboidratos mais leves para os rins dos idosos. Tentem pensar nisto para compreenderem mais facilmente. Os nossos rins não filtram apenas toxinas, mas também precisam de processar os produtos do metabolismo dos alimentos. Se comemos carboidratos que são absorvidos muito rapidamente e o açúcar no sangue aumenta subitamente, os rins precisam de trabalhar mais intensamente para regular isso. Enquanto isso, o arroz integral cozido em papinha fornece energia de forma lenta e contínua. O corpo tem um fornecimento estável de combustível e os rins não precisam de se esforçar muito para o processar. Devido a isso, a creatinina é mais facilmente mantida em níveis estáveis. Outro ponto muito importante, compatriotas. O arroz integral contém muitas fibras solúveis naturais que ajudam a regular o trânsito intestinal. Quando as toxinas não regressam ao sangue, os rins não precisam de filtrar novamente. É por isso que muitas pessoas, depois de comer arroz integral corretamente, sentem menos fadiga, urina mais clara e, gradualmente, a sensação de peso pela manhã desaparece. Lembro-me de um pai de 63 anos que me partilhou uma vez. Antigamente, tinha medo do arroz integral. Pensava que era só para diabéticos. Mas desde que comecei a comer arroz integral cozido em papinha ao almoço, senti-me mais leve. Já não me sinto cansado à tarde. Compatriotas, isto não é magia, mas o resultado de nutrir os rins com o tipo certo de energia de que precisam. Como usar o arroz integral para a saúde dos rins? Cozinhe arroz integral em papinha muito macia. É delicioso para quem está cansado e come pouco. Cozinhe arroz integral misturado com arroz branco numa proporção de 1:6, uma parte de integral para 6 de branco, para ser mais fácil de digerir. Pode ser cozido com feijão mungo descascado ou um pouco de abóbora para ser ainda mais suave para o intestino. Lembrete muito importante: não coma arroz integral seco, duro ou mal mastigado. Não coma à noite, pois pode causar inchaço e afetar o sono. Aqueles com digestão fraca devem começar com uma quantidade muito pequena. A melhor hora é ao almoço ou início da tarde, quando o sistema digestivo funciona melhor e os rins têm tempo suficiente para descansar depois. Compatriotas, o arroz integral cozido em papinha
Não é um alimento milagroso, mas é uma base muito sólida para idosos que querem cuidar dos seus rins suavemente. Mantenham a creatinina estável e reduzam a fadiga crônica. Compatriotas dos que me ouvem agora, já comeram arroz integral? Se sim, por favor, comentem um abaixo para que eu saiba que estão a acompanhar esta parte do vídeo. Se não, comentem apenas ainda não, e ensinarei formas de o comer mais facilmente para idosos. Agora, vamos prosseguir para o alimento número 2. Uma opção muito adequada para quem se cansa frequentemente à tarde e a energia diminui facilmente, mesmo comendo pouco. Fiquem comigo, pois cada alimento tem o seu próprio papel e talvez o próximo tipo seja o que o vosso corpo mais precisa agora. Alimento número 2. Tofu. Mantenha a energia corporal suficiente sem sobrecarregar os rins. Meus queridos compatriotas, muitos idosos começam a preocupar-se quando ouvem a palavra proteína. Preocupam-se que os rins tenham de filtrar mais intensamente. Preocupam-se que a creatinina aumente. Preocupam-se porque foram aconselhados a reduzir para estarem seguros. Mas, compatriotas, reduzir a proteína não significa que não seja necessária. O problema está na escolha errada do tipo de proteína e não na proteína em si. Por isso, quero apresentar-vos o tofu, uma fonte de proteína muito leve e suave, para muitos idosos que sentem fadiga crônica, mas têm medo de comer carne ou peixe. Tentem observar. Muitos idosos têm demasiado cuidado com a alimentação, comem apenas vegetais e papinha de arroz rala em cada refeição. Mas o corpo está sempre fraco. Andam um pouco e já estão cansados. À tarde, sentem-se esgotados, sem energia. Compatriotas, isso é um sinal de que o corpo está a faltar proteína leve para a recuperação. Quando há falta de proteína, os músculos enfraquecem. A circulação sanguínea enfraquece. O fluxo sanguíneo para os rins também diminui. E quando o fluxo sanguíneo para os rins é fraco, estes cansam-se mais. O tofu tem uma grande vantagem porque a sua estrutura é macia, fácil de digerir e é absorvido lentamente pelo corpo. Não cria muitos resíduos que os rins tenham de filtrar intensamente. Em comparação com as proteínas animais pesadas, o tofu é como um bom amigo. Fornece energia suficiente ao corpo sem sobrecarregar os rins. Muitas pessoas, depois de adicionar tofu à sua dieta, partilharam comigo. Não entendo por que, depois de adicionar apenas uma tigela de tofu, me sinto melhor. Já não me sinto cansado à tarde. Compatriotas, quando o corpo tem proteína leve suficiente, os tecidos são melhor nutridos. Pequenas inflamações diminuem facilmente, e a partir daí, a creatinina torna-se mais estável e a fadiga crônica diminui gradualmente. Quem é adequado para o tofu? Idosos que estão muito cansados, mas têm medo de comer carne ou peixe? Aqueles que comem pouco enchem-se facilmente. Aqueles que monitorizam a creatinina e querem adicionar uma proteína segura. Como usar o tofu para a saúde dos rins? Sopa de tofu com vegetais de folha verde, leve e fácil de digerir. Tofu cozido a vapor com um pouco de molho de soja leve. Papinha de tofu para quem está exausto ou come pouco. Pode ser cozido com cogumelos de palha ou cogumelos ostra para melhorar o sabor e manter-se leve para os rins. Lembrete importante: não frite nem salteie com muito óleo. Não coma em excesso numa única refeição. Meia a uma pequena bola de tofu por refeição é suficiente. A melhor hora: ao almoço ou início da tarde para que o corpo tenha energia e não afete o sono à noite. Compatriotas, o tofu não fortalece os rins imediatamente, mas ajuda o corpo a ter energia suficiente para que os rins possam recuperar gradualmente. Por vezes, os rins fracos não são devido a excesso de trabalho, mas porque o corpo não tem energia suficiente para o sustentar. Compatriotas, dos que me ouvem agora, comem tofu frequentemente? Se sim, por favor, comentem 2 abaixo para que eu saiba que estão a acompanhar esta parte do vídeo. Se não, comentem apenas ainda não e darei sugestões adicionais sobre formas fáceis de o comer, adequadas para idosos. Agora, vamos prosseguir para o alimento número 3. Uma opção muito adequada para quem urina frequentemente à noite. Não dorme profundamente e acorda cansado pela manhã. Fiquem comigo, pois talvez uma pequena mudança seja a peça que falta para a vossa saúde. Alimento número 3. Abóbora cozida. Ajuda a dormir profundamente, reduz a micção noturna e acalma os rins cansados. Meus queridos compatriotas, se nos 3 grupos de idosos abaixo se identificam com pelo menos um, por favor, ouçam atentamente esta parte. Acordam frequentemente à noite para urinar 2 ou mais vezes, não dormem profundamente. Acordam facilmente e ainda se sentem cansados pela manhã?
Comem pouco, mas o corpo ainda está fraco. Desfalecem facilmente. Muitos pacientes nesta situação pensam que, por serem idosos, não há nada a fazer. Mas, compatriotas, envelhecer não significa que tenham de ter um sono agitado todas as noites. Em muitos casos, a causa é a fadiga dos rins e da bexiga, e o corpo carece de um tipo de alimento que ajuda a acalmar por dentro. E é por isso que quero apresentar-vos a abóbora cozida, um alimento muito familiar, mas especialmente adequado para idosos que urinam frequentemente à noite e dormem mal. A abóbora tem um sabor doce natural. É de natureza ligeiramente quente e muito fácil de digerir. Quando cozida até ficar muito macia, a abóbora fornece uma energia suave, não aquece o corpo nem estimula a bexiga a trabalhar em excesso à noite. Outro ponto muito importante, compatriotas. A abóbora ajuda a estabilizar a energia à tarde e à noite. Quando a energia do corpo não diminui subitamente à noite, o sistema nervoso fica mais calmo e a bexiga também não se contrai continuamente. Devido a isso, o número de micções noturnas diminui gradualmente. Muitos pacientes partilharam comigo que antes, todas as noites, sentiam-se exaustos. Não dormia profundamente. Desde que comecei a comer papinha de abóbora à tarde, consigo dormir mais facilmente à noite e urino menos. Compatriotas, essa é uma reação muito natural do corpo quando é nutrido corretamente. Quando o sono é mais profundo, é que os rins podem realmente descansar e recuperar. Quem é adequado para a abóbora? Idosos que urinam frequentemente à noite, aqueles que não dormem profundamente, acordam facilmente, aqueles que estão muito cansados à tarde e à noite, aqueles que comem pouco, mas ainda precisam de energia leve. Como usar a abóbora para a saúde dos rins? Papinha rala de abóbora, deliciosa para comer à tarde. Abóbora cozida com um pouco de gengibre para aquecer o estômago. Abóbora cozida a vapor, comer um pouco ao almoço. Pode ser cozida com tofu para ser mais macia e nutritiva. Lembrete importante: não coma abóbora frita com muito óleo. Não coma em excesso numa única refeição. Os diabéticos devem comer apenas um pouco e monitorizar o seu corpo. A melhor hora é o início da tarde, por volta das 16 horas às 18 horas, para que o corpo tenha tempo suficiente para digerir os alimentos antes de dormir e não cause micção frequente à noite. Compatriotas, a abóbora não é um medicamento, mas é uma amiga muito boa do sono e dos rins fracos. Quando o sono é mais profundo, os rins podem recuperar melhor sem precisar de se esforçar. Compatriotas, dos que me ouvem agora, urinam frequentemente à noite? Se sim, por favor, comentem 3 abaixo para que eu saiba que estão a acompanhar esta parte. Se não, podem comentar sono profundo para que eu saiba que tem uma vantagem muito boa para a saúde dos vossos rins. Agora, vamos prosseguir para o alimento número 4. Uma opção muito adequada para quem come pouco, mas enche-se facilmente, tem dificuldade em digerir e sente-se pesado. Fiquem comigo, pois cada alimento aborda um problema diferente e talvez a próxima parte seja a mais adequada para a vossa situação atual. Alimento número 4. Batata doce cozida fria. Leve para o estômago, fácil de digerir, ajuda a reduzir a carga nos rins quando se come pouco, mas ainda se enche rapidamente. Meus queridos compatriotas, existe uma situação muito comum em idosos que raramente é discutida. É comer pouco, mas encher-se facilmente, sentir-se pesado, ter digestão lenta e os rins ainda estarem cansados. Muitos pacientes partilharam comigo que comem pouco, mas sinto-me sempre pesado, não me sinto leve. Se se identificam com essa situação, o alimento número 4 de hoje pode ser muito adequado para vocês. Não é nada mais do que batata doce cozida fria. É familiar ao ouvido, mas a forma de usar é importante. Muitas pessoas pensam que a batata doce é um carboidrato pesado que pode facilmente causar inchaço. Mas, compatriotas, isso é quando a batata doce é comida quente ou em excesso. Quando a batata doce é cozida e arrefecida, a estrutura do amido muda e torna-se mais suave e fácil de digerir para o corpo do idoso. A batata doce cozida fria fornece energia lentamente, não aumentando rapidamente o açúcar no sangue. Devido a isso, os rins não precisam de se esforçar muito para processar depois de comer. Este é um ponto muito importante para idosos que monitorizam a creatinina. Outro benefício que muitos não notam é que a batata doce ajuda a regular o funcionamento intestinal. Quando a digestão é boa, menos toxinas voltam ao sangue. Assim, menos os rins precisam de filtrar. Devido a isso, o estômago e a pessoa sentir-se mais leves. Uma vez ouvi uma senhora de 66 anos dizer:
Antigamente, tinha medo da batata doce porque me causava inchaço. Depois de seguir o conselho de arrefecer a batata doce antes de comer um pouco, senti-me melhor. O meu estômago está bem e sinto o meu corpo mais forte. Compatriotas, essa é a diferença entre comer corretamente e comer de forma errada. Quem é adequado para a batata doce cozida fria? Idosos que comem pouco, mas enchem-se facilmente. Aqueles com digestão lenta. Sentem-se pesados facilmente. Aqueles que precisam de um carboidrato leve, mas têm medo de sobrecarregar os rins. Aqueles que se sentem frequentemente cansados depois de comer. Como usar a batata doce para a saúde dos rins? Batata doce cozida. Arrefecer antes de comer. Apenas meia batata doce pequena por refeição é suficiente. Pode ser comida com vegetais cozidos ou tofu para uma absorção mais lenta. É melhor comer ao almoço ou no início da tarde. Lembrete importante: não coma batata doce frita ou assada até queimar. Não coma batata doce que ainda esteja muito quente. Não coma à noite, pois pode causar inchaço e afetar o sono. Os diabéticos precisam de controlar a quantidade e monitorizar o seu corpo. Compatriotas, a batata doce cozida fria não é para saciar, mas para ajudar o corpo a ter energia suficiente, tornar o trabalho intestinal mais leve e reduzir a fadiga renal após cada refeição. Compatriotas, dos que me ouvem agora, sentem-se frequentemente inchados depois de comer. Se sim, por favor, comentem 4 abaixo para que eu saiba que estão a acompanhar esta parte do vídeo. Se não, podem comentar estômago ok para que eu saiba que tem uma vantagem muito boa para a vossa saúde. Agora, vamos prosseguir para o alimento número 5, uma opção muito adequada para quem sente frequentemente frio, está cansado pela manhã e sente o corpo sem energia, mesmo com sono suficiente. Fiquem comigo, pois cada alimento resolve problemas diferentes, e talvez a próxima parte seja o que procuram agora. Alimento número 5. Gengibre cozido suave. Chá de gengibre. Aquece por dentro, ajuda os rins a acordar suavemente e reduz o frio e a fadiga corporal. Meus queridos compatriotas, existe um grupo de idosos que vejo frequentemente. São pacientes que sentem frio no corpo. Ao acordar pela manhã, as mãos e os pés estão frios. Mesmo com sono suficiente, ainda se sentem cansados. O pensamento é lento. Comem pouco, mas o corpo ainda carece de energia. Se identificam com essa situação, é possível que o corpo esteja a arrefecer por dentro, e quando o corpo está frio, os rins trabalham mais lentamente e de forma menos eficaz. E é por isso que quero apresentar-vos o gengibre cozido suave, um tempero muito familiar, mas com um papel especialmente importante para idosos com rins fracos e que sentem frequentemente frio. O gengibre tem um calor suave. Quando usado corretamente e na dose certa, pode ajudar a aquecer o sistema digestivo, melhorar a circulação sanguínea e, especialmente, a despertar os rins para funcionarem mais suavemente pela manhã. Compatriotas, os rins são como uma máquina. Se a iniciarmos em condições frias, ela será lenta e fraca, mas quando está suficientemente quente, funciona melhor, o que ajuda o corpo a ficar alerta, a reduzir a fadiga e a manter a creatinina em níveis estáveis mais facilmente. Muitos pacientes partilharam comigo que antes, todas as manhãs, sentiam-se exaustos. O meu corpo estava frio, precisava de me sentar por muito tempo antes de acordar. Desde que comecei a beber um pouco de água de gengibre suave pela manhã, senti o meu corpo aquecer e senti-me mais leve. Compatriotas, isso não é porque o gengibre é forte, mas porque o corpo precisa de um sinal suave e quente para começar o novo dia. Quem é adequado para o gengibre cozido suave? Idosos que sentem frequentemente frio. Mãos e pés frios. Aqueles que estão muito cansados pela manhã. Aqueles que comem pouco. Digestão lenta. Aqueles com rins fracos e uma sensação de falta de vitalidade. Como usar o gengibre para a saúde dos rins? Água de gengibre suave. Algumas fatias de gengibre esmagado. Ferva em água e beba quente. Sopa de gengibre suave com vegetais. Coma ao almoço. Papinha de gengibre suave para quem está cansado ou a recuperar de uma doença. Apenas uma pequena quantidade. Não precisa de ser picante ou ter um sabor forte. Lembrete muito importante. Não use gengibre muito forte ou em excesso. Não beba com o estômago muito vazio. Aqueles que sentem frequentemente calor no corpo ou afrontamentos devem usar uma quantidade muito pequena. Não use gengibre à noite, pois pode interferir no sono. A melhor hora é de manhã ou no início da tarde para aquecer o corpo naturalmente sem estimulá-lo em excesso. Compatriotas,
O gengibre cozido suave não é para um fortalecimento intenso, mas para um despertar suave do corpo, melhorando a função renal e diminuindo a fadiga crônica. Compatriotas, dos que me ouvem agora, sentem frequentemente as mãos e os pés frios ou estão cansados pela manhã? Se sim, por favor, comentem 5 abaixo para que eu saiba que estão a acompanhar esta parte. Se não, podem comentar quente para que eu saiba que o vosso corpo mantém bem o calor. Agora, vamos prosseguir para o alimento número 6. Uma opção muito adequada para quem se preocupa frequentemente, não dorme profundamente e acorda facilmente no meio da noite. Esta é também a parte importante que ajudará os rins a realmente descansar enquanto dormem. Fiquem comigo, pois resta apenas um alimento, mas com um efeito profundo no sono e no processo de cura dos rins. Alimento número 6. Sementes de lótus cozidas. Calmante natural. Ajuda a dormir profundamente para que os rins tenham tempo de recuperar. Meus queridos compatriotas, se nos 5 alimentos anteriores havia alguns que ajudam a comer mais levemente, alguns que ajudam a reduzir a fadiga, alguns que ajudam a reduzir a micção noturna, este alimento número 6 tem um papel muito especial. Ajuda-vos a dormir mais profundamente. E, compatriotas, o sono é o período dourado para a recuperação dos rins. Muitos pacientes dizem-me que durante o dia estão bem, mas à noite pensam em 1000 coisas. É difícil adormecer ou dormir. Adormecem um pouco e já estão acordados novamente. Acordo pela manhã, exausto. Se identificam com essa situação, é possível que os vossos rins não tenham tido tempo suficiente para realmente descansar. Porque quando o sono não é profundo, o corpo permanece em estado de estresse e os rins não conseguem recuperar totalmente. E é por isso que quero apresentar-vos as sementes de lótus cozidas, um alimento muito saudável e familiar, mas com um efeito calmante no sistema nervoso e na bexiga que ajuda a promover um sono natural. A semente de lótus tem um sabor a nozes e uma natureza ligeiramente fria. Quando cozida até ficar muito macia, pode ajudar a acalmar a mente. Reduz a sensação de agitação à noite e, o mais importante, reduz a sensibilidade da bexiga, diminuindo assim os despertares no meio da noite. Compatriotas, quando o vosso sono é mais profundo, é que os rins podem realmente descansar. Num sono profundo, o corpo regula os fluidos, reduz pequenas inflamações e ajuda a estabilizar os indicadores, incluindo a creatinina, ao longo do tempo. Muitos pacientes, depois de adicionar sementes de lótus ao seu jantar leve, partilharam comigo. Não entendo por quê. Depois de comer apenas uma tigela de papinha de sementes de lótus, durmo mais profundamente, urino menos e sinto-me mais leve ao acordar pela manhã. Compatriotas, esse é o efeito de nutrir os rins através do sono, algo que muitas pessoas negligenciam quando se concentram apenas na dieta ou na medicação. Quem é adequado para as sementes de lótus cozidas? Idosos que têm dificuldade em dormir não dormem profundamente. Aqueles que acordam frequentemente no meio da noite para urinar. Aqueles que se preocupam facilmente. Pensam muito à noite. Aqueles com rins fracos, mas não muito cansados durante o dia. Como usar as sementes de lótus para a saúde dos rins? Papinha rala de sementes de lótus. Coma à noite. Sopa de sementes de lótus com vegetais. Coma cedo antes de dormir. Sementes de lótus cozidas a vapor. Coma um pouco à tarde. Pode ser cozida com abóbora ou tofu para ser mais macia e nutritiva. Lembrete importante: não coma sementes de lótus em excesso numa única refeição. Não use muito tarde. Perto da hora de dormir, aqueles com o estômago facilmente frio podem adicionar algumas fatias finas de gengibre. Ao cozinhar sementes de lótus, é preciso cozê-las até ficarem muito macias para evitar dificuldades digestivas. A melhor hora é o início da noite, por volta das 17 horas às 18 horas, para que os alimentos sejam digeridos e o sono chegue naturalmente sem sensação de peso. Compatriotas, as sementes de lótus cozidas não fortalecem os rins imediatamente numa noite, mas ajudam a criar a condição mais importante para a recuperação renal, ou seja, um sono profundo e tranquilo. Compatriotas, dos que me ouvem até esta parte, têm frequentemente dificuldade em dormir ou acordam no meio da noite? Se sim, por favor, comentem 6 abaixo para que eu saiba que estão a acompanhar-me até o último alimento. Se não, podem comentar sono profundo para que eu saiba que tem uma grande vantagem para a saúde dos vossos rins. Meus queridos compatriotas, a este ponto, talvez muitos de vocês estejam a perguntar: então, dos 6 alimentos mencionados, qual é o melhor para mim?
E compatriotas, este é o ponto mais importante que quero enfatizar. Não precisam de comer todos os 6. O corpo de um idoso não gosta de mudanças súbitas, mas sim de alimentação regular e suave. Cada alimento dos 6 mencionados foi concebido para diferentes condições. Basta escolher um tipo que seja mais adequado para o vosso corpo atualmente. Comam-no regularmente durante algumas semanas e sentirão a mudança. Agora, vou ajudar-vos a escolher rápida e corretamente. Muito fácil de lembrar. Se estão muito cansados durante o dia, facilmente enfraquecem. Escolham o alimento número 1. Arroz integral cozido em papinha. Ajuda o corpo a ter energia lenta e estável. Nutre os rins desde a base e não faz a creatinina flutuar. Se comem pouco, mas o corpo ainda está fraco. Tem medo da proteína. Escolham o alimento número 2, tofu. É leve e macio, ajudando o corpo a ter energia para que os rins não precisem de se esforçar sozinhos. Se urinam frequentemente à noite, não dormem profundamente. Escolham o alimento número 3, abóbora cozida. A abóbora ajuda a estabilizar a energia à noite, reduz a estimulação da bexiga e ajuda a dormir profundamente para que os rins tenham tempo de recuperar. Se comem pouco, mas enchem-se facilmente, sentem-se pesados, escolham o alimento número 4, batata doce cozida fria. Ajuda a uma digestão mais leve, reduz as toxinas que voltam ao sangue e os rins precisam de filtrar menos. Se sentem frequentemente frio, estão cansados pela manhã, escolham o alimento número 5. Gengibre cozido suave. Aquece o corpo suavemente. Ajuda os rins a funcionarem melhor no início do dia. Se têm dificuldade em dormir ou acordam frequentemente no meio da noite, escolham o alimento número 6. Sementes de lótus cozidas. Ajuda a acalmar naturalmente, reduz a micção noturna e cria condições para os rins recuperarem enquanto dormem. Compatriotas, apenas uma escolha certa. Não precisam de muito. Comam regularmente um tipo durante 2 a 3 semanas e ouçam o vosso corpo. O sono é mais profundo, sentem-se mais leves, o número de micções noturnas diminuiu. Se notarem alguma melhoria, mesmo que pequena, continuem. Se ainda não estiver claro, só então pensem em mudar para outro tipo e não significa que precisam de comer mais. Agora partilharei convosco os princípios de ouro da alimentação para que, mesmo comendo apenas um, evitem os erros que cansam os rins em vez de os fortalecer. Fiquem comigo, pois esta parte dos princípios é a chave para não desperdiçarem todos os vossos esforços. Meus queridos compatriotas, a este ponto, talvez muitos de vocês estejam a pensar: isso parece razoável, mas há mais alguma coisa a ter em conta com estes alimentos? E se eu fizer algo errado e cansar ainda mais os rins? Essa pergunta, compatriotas, é correta e muito prática, pois comer os alimentos certos não é suficiente. Também é preciso comer da forma certa para que os rins tenham a oportunidade de fortalecer-se gradualmente. Muitas pessoas dizem-me: eu também como estes alimentos, por que não me sinto muito melhor? Mas quando perguntei em mais detalhe, descobri que o problema não era a comida, mas a forma como comiam todos os dias. Por isso, nesta parte, quero partilhar convosco alguns princípios muito simples, que, se feitos corretamente, mesmo com apenas um alimento, podem ajudar muito os rins. Em primeiro lugar, compatriotas, os rins têm medo de comer de forma súbita. Muitos pacientes têm o hábito de, por vezes, comer muito, outras vezes não comem, ou quando veem um alimento bom, comem em excesso, mas os rins não gostam disso. Os rins preferem pouco, mas regularmente todos os dias. É como regar uma planta. Se a regarmos o suficiente todos os dias, ela viverá mais tempo. E outra coisa, tentem pensar. Quando estamos muito famintos ou muito cansados e comemos, sentimos-nos melhor? Geralmente não. Nessas horas, o estômago enche-se facilmente. A digestão é lenta, cria muitos resíduos e, no final, os rins é que têm de filtrar tudo. Por isso, se estão muito cansados, bebam apenas um pouco de água morna. Descansem alguns minutos antes de comer. Mesmo que seja pouco, os rins agradecer-vos. Para isto, meus queridos compatriotas, a digestão de um idoso já não é tão rápida como na juventude. Por isso, os alimentos cozidos macios e ralos são sempre melhores do que os secos e duros. Não é porque somos fracos, mas porque o nosso corpo já trabalha há décadas. Agora, se o tratarmos com mais suavidade, ele recuperará melhor. Há uma coisa muito importante que muitos esquecem. É a hora do jantar. A noite é a hora em que o corpo se prepara para descansar. O mesmo acontece com os rins. Se comermos muito perto da hora de dormir,
a bexiga terá de trabalhar novamente. Os rins terão de filtrar novamente. Como é que vamos conseguir dormir profundamente? Não é? Por isso, comam mais cedo para que o estômago e o corpo se sintam mais leves e o sono chegue mais naturalmente. E compatriotas, quero repetir algo muito importante. Não precisam de comer todos os 6 tipos de alimentos. Cada tipo é bom, mas se comerem todos ao mesmo tempo, o corpo não conseguirá adaptar-se e os rins ficarão ainda mais cansados. Basta um tipo que seja mais adequado para vocês. Comam-no regularmente durante 1 ou 2 semanas e observem o vosso corpo. O sono é mais profundo? Sentem-se mais leves ao acordar pela manhã? O número de micções noturnas diminuiu? Se notarem alguma melhoria, mesmo que pequena, continuem. Se ainda não estiver claro, só então mudem para outro tipo e não significa que precisam de comer mais. E finalmente, compatriotas, o mais importante é a paciência. Os rins fracos não apareceram de um dia para o outro, por isso não vão curar-se imediatamente em algumas refeições. O corpo de um idoso é como um jardim antigo. Se o cuidarmos suavemente, regarmos regularmente e sem pressa, as plantas ficarão verdes novamente sem que o notemos. Compatriotas, das coisas que partilhei, qual acham que é a mais difícil de fazer para vocês agora? Se puderem, por favor, partilhem para que eu saiba e possa explicar melhor nos próximos vídeos, meus queridos compatriotas. A este ponto, depois de estarmos juntos durante todo este vídeo, acredito que muitos pacientes se sentiram mais leves, não porque os rins curaram imediatamente, mas porque agora compreendem melhor o seu próprio corpo. Viram que rins fracos não significam perder a esperança. Envelhecer também não significa que tudo piora. Frequentemente, o problema não está em medicamentos caros, mas na forma como comemos, vivemos e tratamos o nosso corpo todos os dias. Agora não vos aconselho a comer em excesso nem a mudar tudo de uma vez. Quero apenas que se lembrem de uma coisa muito simples. Escolham apenas um alimento que se adapte ao vosso corpo. Comam-no regularmente, suavemente e com paciência. E os rins ainda terão a oportunidade de fortalecer-se ao longo do tempo. Talvez por agora ainda urinem à noite. Talvez ainda estejam cansados pela manhã. Mas se a cada dia melhoram um pouco, dormem um pouco mais profundamente. Sentem-se um pouco mais leves. Isso já é a direção certa. Meus queridos compatriotas, o corpo de um idoso é como um amigo que vos acompanha há décadas. Se o tratarmos suavemente e com compreensão, ele responderá com uma resiliência que por vezes não esperamos. E, compatriotas, não estão sozinhos nesta jornada. Aqui no meu canal, muitos outros pacientes ouvem diariamente, aprendem e perseveram como vocês. Se acham que este vídeo vos deu um pouco de esperança, um pouco de conhecimento novo, ou simplesmente a sensação de que há alguém a ouvir e a acompanhar-vos, por favor subscrevam e ativem o sino de notificações. Todas as semanas nos encontraremos aqui para partilhar informações fáceis de entender, fáceis de fazer, que ajudarão os rins a serem saudáveis, a dormir profundamente e a viver mais pacificamente nos próximos anos. E se ouviram até este último minuto, por favor deixem um obrigado ou um pequeno ponto abaixo para que eu saiba que ainda estão aqui, perseverantes e acreditando que a saúde pode melhorar a partir das coisas mais simples. Desejo-vos que sejam sempre fortes, que comam mais saborosamente todos os dias, durmam profundamente todas as noites e tenham sempre o coração em paz. Encontramo-nos no próximo vídeo.